Olá, 3 de abril de 2020, confira as principais notícias desta sexta-feira. Maranhão registra mais de 10 casos confirmados e agora passam de 80 os pacientes com a Covid-19. Ministério da Saúde muda a recomendação e agora o uso de máscaras é indicado para toda a população. Prazo para filiação partidária para eleições 2020 termina amanhã. Polícia identifica suspeitos de assassinar Zezico Guajajara. Fique ligado na TV Difusora. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Sexta-feira, pessoal, estamos juntos mais uma vez aqui pela TV Difusora, unindo todo o Maranhão com muita informação logo cedo. Fique em casa acompanhando as principais notícias do dia no nosso portal M10, da Rádio Difusora FM e também na TV Difusora. São 7 horas e mais um minuto, mais um dia que começa, mais uma semana que termina. Parece que está voando, né? O que você acha? Passou rápido, demorou para passar essa semana? Estamos juntos mais uma vez. Daqui a pouco tem Silvão Alves atualizando os principais assuntos da área de segurança. Diogo Tri vem aí para falar de política. Nos bastidores a movimentação é intensa. Vamos falar dos prazos em relação às eleições de 2020. Tudo isso no Bom Dia dessa sexta-feira para você. E olha, foram confirmados mais 10 casos de pacientes com a Covid-19 aqui no estado. Nas últimas 24 horas foi esse balanço. O Eduardo Ericeira tem os detalhes para nós e os números no Maranhão e no Brasil. Bom dia, Eduardo. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente vem chamando a atenção aí ao longo da semana, hoje, sexta-feira, ao longo da semana, para essa curva ascendente, justamente o aumento do número de casos aqui no estado do Maranhão e em outros estados brasileiros, na verdade em todo o país. Como você disse, Adalberto, subiu para em 10, né, o número de casos. Ontem a gente havia divulgado, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, que é a fonte oficial aí para divulgação de dados, estava em 71 o número de casos confirmados aqui no estado do Maranhão. Esse número subiu agora para 81 casos confirmados em todo o estado do Maranhão. Os municípios se mantiveram. Ontem a gente informou que a cidade de Açailândia entrou aí nessa lista de municípios com pessoas infectadas pelo Covid-19 aqui no estado do Maranhão. Agora a capital São Luís é onde concentra o maior número de casos, são 78. Depois vem o município de Imperatriz com 2 casos e a cidade de Açailândia com 1 caso, totalizando aí os 81 casos confirmados no estado do Maranhão, com um óbito, lamentavelmente. 12 pessoas, a notícia boa, 12 pessoas conseguiram se recuperar, permanece, esse dado já havia sido divulgado ontem, permanece aí 12 pessoas que conseguiram, felizmente, se recuperar após aí terem sido infectadas pelo Covid-19 e, segundo informações aí da Secretaria Estadual de Saúde, do boletim epidemiológico, essas pessoas conseguiram se recuperar e permanecem aí assintomáticas. Todos os casos, vale lembrar, estão sendo monitorados aí pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, o CIEVS. Todos os casos confirmados, os 81, também os 12 que foram aí recuperados, permanecem aí sendo monitorados e a casos suspeitos aí, o número já chega a 913, também subiu bastante em relação aí a ontem, nas últimas 24 horas, o número de casos suspeitos agora, 913. Descartados, 1.452 até agora já foram realizados 1.533 exames laboratoriais. A gente tem outros dados, Adalberto, inclusive a gente passou ontem, que a maioria das pessoas infectadas, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, ainda permanece sendo homens, permanece sendo mulheres, sexo feminino, 53% dos pacientes, contra aí 47% do sexo masculino, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde. O maior contágio atinge a faixa etária de pessoas jovens, consideradas jovens, de 30 a 39 anos de idade, 25 casos confirmados, de 40 a 49 anos de idade, são 21 casos confirmados. A gente chama a atenção para essa curva ascendente, Adalberto, chama a atenção ainda dessa recomendação que deve ser seguida para as pessoas que devem permanecer em casa. O isolamento social ainda é importante para que essa curva desça, ela ainda está crescente em todo o país. Só para se ter uma ideia, no dia 20 de março foi registrado, confirmado o primeiro caso aqui no estado do Maranhão, no dia 20 de março. Hoje, no dia 3 de abril, esse número já chega a 81, quer dizer, subiu muito desde o dia 20 de março até hoje, dia 3 de abril, o número de casos aí confirmados no estado do Maranhão. São 132 leitos de UTI, tem leitos de enfermaria também, são 132
132 leitos de UTI, 19 ocupados neste momento, segundo informações também da Secretaria Estadual de Saúde, 19 ocupados por pacientes com confirmação para o Covid-19. No país, no Brasil, também subiu nas últimas 24 horas o número de casos confirmados, subiu de 6.836 para 7.910, quer dizer, mais de 1.000 casos confirmados nas últimas 24 horas. O país hoje já atinge a marca de quase 8.000 casos confirmados nos estados brasileiros. O número de mortes também subiu, ontem era de 240, o último boletim emitido pelo Ministério da Saúde chegou a 299, quer dizer, quase 300 pessoas morreram vítimas aí do novo coronavírus no Brasil. A taxa de letalidade também subiu de 3,5% para 3,8%. A gente encerra mais uma vez a nossa primeira participação falando da importância de que as pessoas fiquem em casa. A taxa de letalidade subiu de 3,5% para 3,8%, já são quase 300 mortos, quase 8.000 pessoas infectadas em todo o país. Quer dizer, um número bastante elevado, 81 casos confirmados aqui no estado do Maranhão. É necessário ainda seguir essas recomendações de ficar em casa, o isolamento social, evitar aglomerações e sair de casa só em casos de extrema urgência. A gente volta com você, Adalberto Mello. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta. Eduardo Luiceira volta daqui a pouco comigo, trazendo mais informações circulando pela cidade. São 7 horas e mais 6 minutos. Em meio a tantos casos de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus, um número relativamente pequeno nos enche de esperança nessa árdua batalha contra esse inimigo invisível. É que subiu para 12 o número de pacientes curados, como disse o Eduardo, da Covid-19 aqui no Maranhão. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo secretário de Estado da Saúde. De acordo com Carlos Lula, os pacientes evoluíram com sintomas leves e seguiram os critérios preconizados pelo Ministério da Saúde. Essas 12 pessoas eram pessoas que tinham sintomas leves, não estavam hospitalizadas, mas foram acompanhadas diariamente. Então, esse quadro das pessoas não agravou. Durante esses dias e esse período de quarentena, elas estiveram sendo monitoradas por nossa vigilância, de modo que termina o período de quarentena, a gente tem certeza que elas não vão mais transmitir o vírus a outras pessoas. Além dos 12 pacientes curados, a Secretaria de Estado da Saúde deve anunciar em breve a primeira recuperação de um caso grave registrado no Maranhão. Pessoa que se recuperou, evoluiu para leito de UTI, hoje já está em leito de enfermaria, e tudo leva a crer que em breve ele tenha alta hospitalar e seja aí um caso nosso de sucesso, de pessoa que teve recuperação, teve mal no hospital, mas já teve recuperação e vai para casa e vai bem recuperado da doença. O secretário destacou que não existe medicação para tratar a Covid-19 e que os pacientes curados fizeram uma recuperação clínica. Por isso, a necessidade de continuar o isolamento social como medida preventiva. Isolamento social, cuidado de higiene, isso é essencial nesse momento. O pedido do ficar em casa é um pedido mesmo, no sentido de dizer assim, olha, se a gente não ficar em casa nesse momento, a possibilidade da gente ter um número enorme de mortes, ele é enorme. Lembrando que no Brasil nós tivemos de ontem para hoje 60 mortes de pessoas com a Covid-19. Então a situação realmente é muito séria. Cada vez a gente alerta aqui, fica a necessidade do isolamento social. Fique em casa, só saia em casos extremos. Isso vale para todo o estado. A gente tem visto aí no interior do estado em especial muita gente nas ruas, não só lá, mas na capital também. Então, mais uma vez, as medidas continuam valendo, gente. Isso é sério. É preciso que a gente tenha responsabilidade com a nossa vida e com a vida dos outros também. São 7 horas e mais 9 minutos. Em Caxias, voluntários estão reunindo doações para famílias de baixa renda. A ideia é amenizar aí os problemas de quem tem enfrentado dificuldades durante o período de quarentena. A situação de muitas famílias já era difícil pela falta de emprego. Agora ficou mais crítica devido à pandemia do novo coronavírus. Maria Raimunda conta que tem sido difícil sustentar as crianças. Só o Bolsa Família mesmo, ajuda a estar. Para comprar caderno, comprar de coisa por menino. Francisca tem uma filha de 9 anos e também está passando sufoco para conseguir comprar alimentos. Muito difícil, porque a gente tem que ficar em casa, né? Aí a gente precisa de comer e não pode sair por causa dessa doença, né? Para dar assistência às famílias do bairro Luísa Queiroz, voluntários como Dona Rosilda estão engajados numa campanha chamada Quarentena Solidária.
O objetivo é arrecadar alimentos e outros donativos e distribuir para quem precisa. Eu tenho o contato, o 988-24-4110, a pessoa pode estar ligando que a gente vai pegar a doação na casa. Quer ver, a pessoa não quer se locomover, vou pegar a doação na casa e trago aqui até a comunidade. E para aqueles que podem se deslocar, existe algum ponto de coletas? Existe, na Rua do Espírito Santo, 1532, perto do açougue Quatro Boca. Lá é minha residência, lá não falta gente para receber. Inclusive já começamos a receber doação. Hoje a gente já começou a distribuir. A primeira cesta básica que a gente recebeu, a gente já doou. Os telefones para contato com os voluntários da Quarentena Solidária são 999-8228-2470 e 98824-4110. São 7 horas e mais 10 minutos, 7h10. As agências bancárias começam a atender em horário diferenciado agora, inclusive priorizando os idosos. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. Confira. A campanha de vacinação contra a gripe influenza H1N1 continua sendo ofertada ao público-alvo prioritário, idosos acima de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos e profissionais de saúde. Hoje, as pessoas cujos nomes têm iniciais C e D devem se vacinar. Lembrando que a vacina em esquema de drive-thru também está sendo oferecida para atender exclusivamente idosos no estacionamento do Estádio Castelão, em São Luís. Já no período da tarde, 12 escolas estão disponíveis para atender as crianças. A Secretaria de Estado da Saúde vai realizar um ato simbólico para marcar o início do funcionamento do Hospital de Cuidados Intensivos hoje. A unidade é a primeira a atender exclusivamente os pacientes com quadro grave do novo coronavírus no estado. Na sua capacidade máxima, 80 leitos de UTI ocupados, o novo hospital contará com mais de 1.000 profissionais convocados conforme o seletivo realizado pela Secretaria de Estado de Saúde no mês de março. O funcionamento dos bancos foi alterado. Nas primeiras 2 horas, o atendimento será exclusivo para idosos e as outras 2 horas são destinadas ao público em geral. A Justiça do Trabalho, na semana passada, já havia decidido manter o funcionamento das agências bancárias no Maranhão, preservando regras de proteção aos bancários e ao público em geral, estabelecidas pelos órgãos de controle sanitário. A decisão liminar também obriga que os funcionários recebam equipamentos de proteção individual. Os caixas eletrônicos continuam funcionando em horário normal. No próximo bloco, polícia identifica suspeitos de assassinar liderança indígena no interior do estado. E mais, Silvan Alves destaca as notícias da área de segurança. Daqui a pouco nós voltamos, um instante só, são 7 horas e mais 12 minutos em todo o Maranhão. São 7 horas e mais 15 minutos, de volta ao vivo, Bom Dia Maranhão para todo o estado. Olha, em um esforço para contribuir com a proteção da saúde da comunidade maranhense, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Maranhão, SENAI, entidade do Sistema FIEMA, está produzindo máscaras para destinar a médicos e técnicos que atuam na área de saúde em apoio ao combate ao coronavírus. A iniciativa é conjunta e tem a participação de vários outros parceiros, entre eles a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, a Universidade Federal do Maranhão e trabalhadores autônomos. O processo demora cerca de 1h30. O projeto, feito em computador, é transferido para esta impressora 3D, que se encarrega de fazer o restante do trabalho sozinha. São 15 máquinas que antes eram usadas por alunos e instrutores de cursos técnicos e agora fazem parte de um projeto de união no combate ao novo coronavírus. Bom, isso foi uma campanha a nível nacional, na rede Senai, onde o Senai Maranhão incorporou essa campanha e, através de parceria com o IFMA, o IEMA, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a gente começou a confeccionar essas peças dos protetores faciais, os face shields, tá? Para que a gente pudesse aumentar a gama de equipamento de proteção individual para o pessoal da saúde. Aqui no estado, são produzidas tiaras para a fixação de máscaras protetoras do tipo face shields, que protegem todo o rosto. A meta é de que sejam montadas 90 tiaras como essa por semana aqui no Maranhão. Depois elas são encaminhadas para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, onde são montadas para receberem os outros elementos, para que então possam ser distribuídas. Todos os ajustes no projeto
foram feitos com a ajuda de profissionais da saúde, que serão os beneficiados com a iniciativa. Foi utilizado juntamente com os profissionais da saúde, para a gente ter um modelo que seja confortável, que seja aceito e que seja também bem seguro, a fim de contribuir com a proteção dos profissionais na área da saúde. A intenção é de que essa verdadeira força-tarefa se amplie no auxílio em outras áreas também. O Senai, através das suas impressoras 3D, através das orientações técnicas de vestuário, através do conhecimento técnico na manutenção, contribuindo para isso. Então, essas empresas elas foram convidadas, através de uma rede nacional, para que se fortalecesse o combate ao coronavírus através do auxílio do pessoal da saúde. Muito bom saber que essa rede se amplia cada vez mais parceiros unidos. O Instituto Federal do Maranhão é parceiro no projeto, o IEMA também. São várias entidades reunidas aí, vários profissionais autônomos também, confeccionando, portanto, essas máscaras nesse momento de dificuldade, mas é importante ver a união dessas instituições. Por falar em máscaras, ontem o ministro da Saúde defendeu a prioridade das máscaras médicas de proteção para os profissionais de saúde. Para a população, recomendou a produção ou aquisição de máscaras de pano, que funcionam como barreira física. Máscara de pano ou máscara comunitária, isso não tem muita regra. Eu posso colocar ali uma sugestão, uma coisa básica, mas o que é? Você pode fazer uma máscara barreira tecido, você pode usar o tecido grosso, você não precisa ir para especificações técnicas, tem que ser o tecido A, B ou C. O que a gente usa com mais propriedade nos ambientes de saúde é o TNT, que é o tecido não tecido. Tem lá TNT 75. Ele é tecido, ele é grosso. É basicamente o mesmo polímero dessa máquina, desse papel fininho, fininho, fininho. É basicamente a mesma coisa. Essa fininha, fininha, fininha é mais confortável, mas é basicamente a mesma coisa. Mas se a gente usar uma máscara tecido, pano, camada dupla, pode ser, sei lá, gabardine, o tecido que for, e você utilizar para si próprio, isso não é compartilhado. Se você tiver a sua e você lavar com sabão, com esses produtos de limpeza de roupa, esfregar na mão, se for o caso, uma água sanitária, um hipoclorito, do mesmo modo que quando você lava a sua mão, você mata vírus, se você deixar aquilo ali 10 minutos, 20 minutos de molho, você mata absolutamente tudo. Houve uma mudança na recomendação do Ministério da Saúde, portanto, em relação ao uso da máscara, a etiqueta em relação à máscara. Durante muito tempo, os próprios profissionais de saúde, a gente aqui no Bom Dia entrevistou essa semana uma conselheira do Conselho Federal de Enfermagem falando sobre a recomendação de não se utilizar máscaras caseiras. Portanto, agora há uma modificação nessa orientação. O próprio ministro passou essa informação e pede que as pessoas usem sim as máscaras caseiras, claro que com o devido cuidado. O ministro lembrou, portanto, que as máscaras caseiras devem ser utilizadas somente por uma pessoa, que também deve ser a responsável, portanto, por lavar essa máscara. O indicado é que esses objetos tenham 2 camadas de pano, ou seja, dupla face. Podem ser usados como matéria-prima algodão, tricoline, TNT e outros tecidos. A lavagem deve ser feita com água e sabão ou água sanitária, só reforçando aquilo que foi falado, a recomendação que foi dada pelo Ministério da Saúde, que todas as pessoas possam, então, a partir de agora, usar a máscara e não apenas quem tem algum sintoma ou alguma pessoa infectada. Mudança, portanto, nesse protocolo. São 7 horas e mais 21 minutos, 7h21. Olha, a Ponte do Calhau teve sua estrutura comprometida após as fortes chuvas dessa semana. Muita chuva mesmo aqui em São Luís, 130 milímetros no dia. A concentração em poucas horas dessa chuva também. Nós vamos agora lá para o local onde está o repórter Eduardo Erecer. Ele tem mais informações para nós, porque já está em obras, inclusive, o local. Oi, Eduardo, como é que está aí o trânsito? Como é que estão as obras? Pois é, Adalberto, o trânsito aqui neste ponto da Avenida dos Holandeses, ele está bloqueado por conta dessa vala que foi cavada. Na verdade, a obra que está sendo feita aqui por profissionais da empresa que foi contratada pela Prefeitura de São Luís. Por conta disso, o trânsito está bloqueado lá nas proximidades ali do condomínio Gran Parque. As pessoas têm que fazer o retorno de quadra com destino para o bairro do Olho d'Água, Araçagi, enfim, para outros pontos mais distantes da região central de São Luís. No outro lado da pista, trânsito normal, fluindo normalmente. O trabalho teve início desde ontem e a
é que a liberação deve acontecer só amanhã. Aqui a gente está com o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Antônio Araújo, que vai nos repassar mais informações a respeito dessa situação e das obras que estão sendo realizadas. Secretário, hoje o dia todo será de trabalho, previsão de retorno, que o tráfego seja normalmente aqui normalizado, só amanhã no sábado então? Muito bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia. Eduardo, aqui nós estamos trabalhando desde o dia de ontem, da determinação do prefeito. Isso aqui é uma obra emergencial. O volume de chuva de terça-feira, um volume de chuva ativo, comprometeu a fundação da ponte. A erosão escavou entre a ponte e o asfalto. Então isso aí levou toda a parte de apoio. Nós estamos fazendo aqui um trabalho com rachão, que é uma pedra que amortece a pancada d'água. Tiramos todo o material mole. Após a aplicação dessa pedra do rachão, nós vamos colocar concreto. Esse reforço tem que ser mais profundo então, não é isso, secretário? Aí pegou 3 carradas de pedra de rachão, para você ter ideia do volume de material. E da altura também que se fez o trabalho. E aí o concreto nós precisamos de um tempo para poder curar. E nós devemos liberar o tráfego só no sábado, né? Isso para garantir a estabilidade e a trafegabilidade daqui da Avenida dos Holandeses. E de uma forma segura, né, secretário? Que isso que é o importante, né? Não pode liberar de qualquer forma, né? Até pela segurança das pessoas que vão transitar por aqui, não é isso? Isso, porque na terça-feira, com um grande volume de chuva que fez uma erosão na laje de transição entre a ponte e a pista, né? Essa escavação do material fez com que comprometesse o aterro. Então é fundamental que se faça aqui um trabalho com rachão para amortecer a pancada d'água. Caso aconteça nova chuva, que deve acontecer previsão de mais chuva, então o trabalho é justamente isso, para garantir a trafegabilidade com uma obra de engenharia aqui com determinação do prefeito Edivaldo. A liberação aqui da Avenida dos Holandeses neste ponto deve ser para amanhã, no sábado. Há previsão se pela manhã, na parte da tarde, há essa previsão? Não temos previsão ainda, porque com o volume de concreto a gente vai avaliar a cura do concreto, a gente não vai precisar o horário exato. E vai depender também no dia de hoje, se não chover também, isso acho que se interfere também, né, secretário? O tempo também, como você bem lembrou, compromete a cura do concreto. Então nós não vamos precisar o horário de liberação aqui da pista da Avenida dos Holandeses. Outros pontos também tiveram algum tipo de problema. A prefeitura já está trabalhando para recuperar esses outros pontos, secretário, na Avenida Jerônimo Albuquerque é exemplo. Como é que a prefeitura está trabalhando nessas frentes? A gente sabe que o mês de março é um mês chuvoso, abril também é um mês chuvoso aqui nessa parte norte do estado, onde se encontra a capital São Luís. Como é que a prefeitura de São Luís vem trabalhando nessa questão de intervenção? Eduardo, todo o trabalho que é feito durante o ano, preventivo, limpeza de canal, limpeza de bueiro, limpeza de galeria, com todo aquele volume de chuva atípico de terça-feira, logo após a chuva, em determinado tempo, viu que a drenagem funciona. Então mostra que esse trabalho é fundamental de manutenção da cidade. Os pontos que mais comprometeram após aquela chuva foi justamente erosão, né? E bordo de pista, como aconteceu na Avenida Jerônimo Albuquerque, entre o Vinhais e o elevado da Coama, no sentido do elevado da Coama, 2 pontos de erosão. Nós iniciamos o trabalho lá imediatamente e lá tinha um risco de rompimento da pista, né, do lado daquela reserva. E o trabalho foi feito com rachão, justamente para amortecer a pancada da água. Já está em segurança, praticamente lá, agora é só a parte de acabamento e o trânsito já foi liberado naquele ponto. E outro ponto foi aqui, né? Nós estamos trabalhando. Como aconteceu a chuva na terça-feira, na quarta-feira, com a trafegabilidade, o esforço, a carga nesse trecho, foi tendo afundamento. E aí na quinta-feira, que foi ontem, nós fizemos a intervenção, estamos trabalhando aqui até agora e vamos trabalhar o dia todo. Tá, ok, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão, secretário Antônio Araújo, secretário municipal de Obras e Serviços Públicos. A gente lembra, Adalberto, que o tempo está ajudando, né? O sol está brilhando forte aqui em São Luís, não está nublado neste momento, pelo menos neste momento, agora próximo às 8 horas da manhã, os profissionais estão podendo trabalhar normalmente, sol brilhando forte, apesar do mês de abril ser um mês chuvoso também, segundo aí a meteorologia, mas neste momento não chove, não há nem previsão. O céu está aberto, não está nublado aqui neste momento, aqui na região Calhau, aqui da capital São Luís. Sol ajudando, São Pedro contribuindo aqui com a obra na Avenida dos Holandeses. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações, ao secretário de Obras também. São 7 horas e mais 27 minutos, é hora de falar de segurança? Comigo, Silvan Alves, aqui no Bom Dia. Olá, Silvan, bom dia para você. Olá, bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Silvan, a gente começa, infelizmente, com uma notícia lamentável, né? Na madrugada de hoje, vítima de um acidente automobilístico, morreu o cantor
Paulinho Paixão? Exatamente. Essa notícia está confirmada, a família acabou de confirmar, ele morreu no hospital depois de ter sofrido. Na verdade, foram 2 acidentes que ele sofreu. O Francisco de Paula Moura, que é o nome dele, do Paulinho Paixão, que é bastante conhecido em várias cidades do interior do Maranhão. Ele estava em São Miguel da Baixa Grande, né? E aí ele tinha, no Piauí, no interior do Piauí, São Miguel da Baixa Grande do Piauí. Ele tinha um show no interior da Bahia e antes ele queria passar na casa da esposa para cumprimentá-la e poder viajar. O carro dele, no caso um Corolla, acabou capotando várias vezes na estrada, nesse município aqui, no quilômetro 159, o Corolla capotou várias vezes, mas mesmo assim ele conseguiu sair desse acidente com apenas escoriações. Aí voltou para casa, que a família dele, são vários irmãos que moram lá, em São Miguel da Baixa Grande, e aí ele pegou uma moto, né, para voltar no local do acidente, que era para providenciar o resgate do Corolla, né? Embora tenha sido aconselhado pela esposa, pelos irmãos, que podia fazer isso de manhã, para fazer isso hoje de manhã, fazer o resgate do carro hoje de manhã. Mas ele tinha pressa porque precisava viajar para o show que ele ia fazer, e aí ele foi na moto. E aí, resultado, nesse trajeto aí, ele bateu com uma carreta e, infelizmente, sofreu fraturas múltiplas e tal, num estado muito grave, ainda chegou a ser levado para o hospital, mas, infelizmente, foi confirmado o óbito dele agora por volta de 3h30 da manhã, o cantor Paulinho Paixão. Lamentável. Silvan, criminosos fizeram um taxista refém na noite de ontem, foi aqui em São Luís? Aqui em São Luís. Está fácil para o pessoal de aplicativo aí, dos ônibus aí, mesmo com esse isolamento social, o número de assaltos cresceu bastante. Esse caso aí, na verdade, os bandidos queriam o carro para matar rivais, de facção rival lá no Coroadinho, e aí pegaram um veículo Onix novo, né, zerado, e aí pegaram o motorista como refém, levaram esse carro lá para o Coroadinho e lá eles balearam uma pessoa, que seria o integrante dessa facção rival. A vítima foi levada para o hospital, até essa madrugada tinha passado por uma cirurgia. O carro, depois que o pessoal da USC2 lá do Coroadinho fez a perseguição, o carro foi recuperado, apreendido, embora com avarias, que eles bateram o carro todo, o carro foi apreendido e levado lá para o plantão central da área Itaquibacanga. Obrigado, Silvan. Ok. Bom fim de semana, Adalberto, a você e a todos. Bom final de semana. Bom dia. Silvan está de volta na segunda, às 6 horas da manhã, com Bandeira 2 aqui na TV Difusora. São 7 horas mais 29 minutos. Uma medida provisória editada pelo governo federal altera as relações de trabalho entre empresas e empregadores nesse período de crise do novo coronavírus. Entre as medidas estão a redução da carga horária e também do salário dos funcionários. As novas regras integram a medida provisória 936, publicada em edição extra do Diário Oficial da União na noite da última quarta-feira. A MP, que ficará em vigor por 120 dias, permite a redução proporcional de jornada e salário dos trabalhadores por 3 meses e ainda autoriza a suspensão dos contratos por até 2 meses. Em ambos os casos, o governo vai complementar a renda do trabalhador. O governo federal vai complementar, vai ajudar com recurso do seguro-desemprego, com recurso do Tesouro Nacional, para que os trabalhadores tenham um prejuízo menor na sua remuneração. Informar também que para estas 2 alterações, o trabalhador tem que ser informado com 2 dias de antecedência. Pelas estimativas da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, sem a adoção dessas medidas, 12 milhões de brasileiros poderiam perder os empregos. O objetivo dessa medida, de acordo com o governo federal, é tentar preservar os empregos neste momento, em que muitas empresas estão perdendo as receitas devido à pandemia do novo coronavírus. Na semana passada, quando foi editada a MP que permitia a suspensão dos contratos de trabalho por até 4 meses, representantes de várias entidades, como o presidente do Supremo Tribunal Federal, se manifestaram contra a medida, antes mesmo dela ser derrubada. Alertei eles num tom até bem forte, dizendo que aquilo ali não tinha, né, nenhum tipo de viabilidade, que aquilo ali cairia no Supremo Tribunal Federal, e depois falei diretamente com o próprio presidente a respeito disso, e o presidente rapidamente depois, mais adiante, ele soltou um Twitter dizendo que estaria alterando, suspendendo esse artigo 18. Independentemente se ocorrer a redução da jornada e do salário
ou se houver a suspensão do contrato de trabalho, será necessário estabelecer acordo individual entre o empregador e o empregado. Durante a suspensão do contrato de trabalho, é proibido, inclusive, o teletrabalho, ou seja, o trabalhador, mesmo em casa, ele não pode executar nenhuma atividade, sob pena de descaracterizar o contrato de trabalho, a suspensão do contrato de trabalho e o empregador ter que pagar integralmente o salário do seu trabalhador. Vale lembrar que a medida provisória ainda depende de regulamentação. Dos cerca de 700 bilhões de reais destinados até agora pelo governo para o enfrentamento à pandemia de coronavírus, 224,6 bilhões corresponderão a custos efetivos para os cofres federais por envolverem aí aumento de gastos, segundo o governo, e redução de tributos. São 7 horas e mais 33 minutos, 7h33 agora. Em Imperatriz, os lojistas estão se adaptando às normas de isolamento social. Em muitas empresas, já houve redução da carga horária e alguns funcionários estão sendo liberados. O mês de março deste ano finalizou há pouco tempo e, com isso, foi possível verificar o volume de água na cidade. Foram mais de 600 milímetros de chuva e toda essa água tem reflexo direto no nível do Rio Tocantins. O nível do Rio Tocantins está 2,5 metros acima, com uma vazão mais ou menos de 7 mil metros cúbicos por segundo, vindo do Estreito para Imperatriz. Quem mora ou trabalha perto do rio, como no Porto da Balsa, sabe bem a diferença que faz a rotina quando o nível da água está instável. A gente entrou no mês de abril agora, né? A tendência dele é ir baixando, né? Mas tem o que o pessoal chama aí de a cheia da Semana Santa, né? Que a tendência dele é subir e segurar um pouquinho aí. Mas aí, tirando essa daí, acho que depois da Semana Santa ele já começa a regularizar, baixar e entrar o período de praia, né? E essa instabilidade faz com que ainda seja possível ocorrer uma forte chuva. A situação ainda não é confortável, apesar da redução do nível. E por isso, todo cuidado quanto ao monitoramento é necessário. Se as chances de ocorrer um novo alagamento não foram totalmente descartadas pela Defesa Civil este ano, muitos imperatrizenses continuam apreensivos. Isso porque no ano passado, na primeira semana do mês de abril, ocorreu a maior enchente. Foram mais de 100 milímetros de chuva nos primeiros dias. E boa parte do volume da água atingiu principalmente bairros como Cafeteira, Vila Ipiranga e João Castelo. Há um ano foram mais de 2.500 pessoas atingidas pela chuva e 400 desabrigados. Como você viu na reportagem, nós encerramos essa reportagem sobre as cheias do Rio Tocantins, a preocupação aí com o nível da água do Rio Tocantins, lá em Imperatriz em especial, quer dizer, uma preocupação além da questão da própria pandemia do coronavírus, com esse tempo de chuva, né, nessa época do ano e com a cheia do rio, no caso lá em Imperatriz, tá bom? Vamos ver a previsão do tempo para hoje, gente. São Luís predomina tempo nublado e pancada esparsa de chuva a qualquer momento. Desde ontem um alerta para temporal aqui na cidade. Na tela a gente confere que a mínima vai ficar em 24 e a máxima em 32 graus em São Luís. Agora sim, 24, 32. Em Imperatriz hoje, na segunda maior cidade do estado, céu claro a parcialmente nublado, chuva ocasional isolada à tarde, mínima de 24, máxima de 35 graus. Caxias, região dos Cocais. Céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada à tarde e à noite. Mínima em Caxias 25, máxima 33. Mais 3 cidades do nosso mapa, parceria com o LabMet, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, Bacabal, Barra do Corda e Pinheiro. Em Barra do Corda, céu parcialmente nublado, chuva ocasional a qualquer momento. Mínima lá em Bacabal 23, a máxima 33 graus. Em Barra do Corda, hoje nós temos Barra do Corda e Pinheiro. Antes de Pinheiro, Barra do Corda. Lá em Barra do Corda, a previsão para hoje é de céu parcialmente nublado, chuva ocasional a qualquer momento. Mínima de 24, máxima de 34 graus. Em Pinheiro, tempo nublado e pancadas esparsas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23, máxima de 32 graus. No próximo bloco, Justiça Eleitoral mantém calendário para as eleições de 2020. Vem aí John Coutrinho, quadro de política, destacando a crise entre o presidente Bolsonaro e o ministro Mandetta. Assuntos para a gente conferir depois do intervalo, um instante só. São 7 horas e 39 minutos, de volta ao vivo, Bom Dia Maranhão para todo o estado.
O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda foi prorrogado, hein? Há, inclusive, informação em relação à restituição do imposto de renda. Ela está mantida, mas o prazo para a declaração foi prorrogado. Vamos ver a reportagem dos nossos colegas lá em Caxias. Com a prorrogação no prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2020, os contribuintes têm agora mais 60 dias para ficarem quites com a Receita Federal. A entrega, que deveria ser feita até o dia 30 de abril, foi prorrogada em decorrência da crise do novo coronavírus. A multa que deveria ser aplicada aos contribuintes que não entregassem dentro do primeiro prazo, agora só será feita caso o contribuinte não puder fazer até o segundo prazo, que é às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de junho. A restituição em 30 de maio, o primeiro lote de restituição, nós estamos ainda avaliando para verificar, em função de todo o impacto dessas medidas em termos de postergação, diferimento, para poder então avaliar se vamos ou não manter o primeiro lote em 30 de maio. Por conta da pandemia e atendendo aos decretos estadual e municipal, estamos trabalhando em casa, conectando com os clientes através de e-mail, WhatsApp e até fazendo reuniões por videoconferência. Mas os contribuintes também podem baixar o programa da Receita Federal nos seus computadores, smartphones ou tablets. Aí é só juntar os documentos e preencher os formulários. A mudança de prazo na entrega do imposto muda também o início do pagamento dos lotes das restituições. É bom lembrar, quanto mais cedo declarar, mais cedo pode receber. Com isso, o prazo para a entrega da declaração de 2020 passa de 30 de abril para 30 de junho. Assim também o prazo para o recolhimento da primeira cota. A Receita Federal ainda avalia se será mantido o prazo de restituição do primeiro lote, que estava previsto para 30 de maio. Na semana passada, a Receita Federal também havia adiado a entrega do imposto de renda de MEIs, microempreendedores individuais e empresas no regime de Simples Nacional. E o secretário especial da Receita Federal informou ontem, no fim da tarde, que os prazos para a restituição do imposto de renda, eles estão mantidos. Ficou pendente para anunciar hoje o cronograma de restituições. E nós tivemos reuniões hoje com o Tesouro e com o ministro, e considerando toda essa situação excepcional que estamos vivenciando nesse momento, decidimos manter o cronograma de restituições previsto anteriormente. E é bom ressaltar que, nos anos anteriores, esse cronograma de restituição começava em junho e ia até dezembro em 7 lotes mensais. Neste ano, nós já havíamos antecipado o início dessas restituições para o mês de maio e, terminando em setembro, reduzindo o número de lotes de 7 para 5 lotes. Então, nós vamos manter esse cronograma previsto inicialmente, mesmo com a prorrogação do prazo de entrega de declaração. E no primeiro lote, previsto para maio, será dada prioridade para as pessoas idosas, portadoras de deficiência física e mental, portadoras de doença grave. Todo esse universo de contribuintes terá prioridade no pagamento da restituição desse primeiro lote. Esse pagamento do primeiro lote envolve montantes de 2 bilhões de reais. Então, nesse primeiro lote, esses 2 bilhões serão destinados exclusivamente para esse grupo de contribuintes. São 7 horas e 44 minutos, agora vamos falar de política. Está comigo o John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. A gente começa hoje falando sobre o presidente Jair Bolsonaro, a crítica que ele fez ao ministro Mandetta. O clima já não estava muito bom, agora parece que piorou entre os dois, né? Agora foi exposto, né, Adalberto? Agora é público o que nós já sabemos nos bastidores. Até um sinal bem claro, Adalberto, um sinal bem claro foi quando o presidente da República tirou as coletivas, né, do Ministério da Saúde, e mudou ali para o Planalto e colocou uma série de ministros, nós falamos isso essa semana, ao lado dele. Ou seja, quando estivesse ali blindando, né,
querendo ali emparedar um pouquinho o ministro da Saúde. Essa semana ele fez, por exemplo, reuniões com médicos sem a presença do ministro. Exatamente. Nem comunicou, né? Nem comunicou o ministro Mandetta nessa reunião com médicos. E ontem, o presidente Jair Bolsonaro deu entrevista à Jovem Pan, à Rádio Jovem Pan, ele foi perguntado sobre o Mandetta. Nós temos aí o trechinho do que ele fala sobre o ministro, das críticas do presidente Bolsonaro em relação ao ministro Mandetta. Vamos ver. Olha, o Mandetta já sabe que a gente está se bicando há algum tempo, já sabe disso, tá? Eu não pretendo demiti-lo no meio da guerra, não pretendo. Agora, ele é uma pessoa que, mas passada a guerra, em algum momento ele extrapolou. Ele sabe que tem uma hierarquia entre nós. Eu sempre respeitei todos os ministros. O Mandetta também, porque ele montou um ministério de acordo com a sua vontade. Tá? A gente espera que ele dê conta do recado agora. Agora, tenho falado com ele. E ele está meio numa situação de... Tá, no meio do combate não tem problema. Não é uma ameaça para o Mandetta, não. Se ele se sair bem, sem problema. Agora, nenhum ministro meu é indemissível. Nenhum. Tá? Todo mundo pode ser demitido, como 5 já foram embora, infelizmente, por motivos que não é o caso de discutir aqui. Agora, eu acho que o Mandetta, em alguns momentos, ele teria que ouvir um pouco mais o presidente da República. Aí Adalberto, o presidente fala ainda que falta humildade, né, o Mandetta, e que ele deixa bem claro que o Mandetta ele não segue as ordens do presidente. Porque o Mandetta, claro, ele vem, Adalberto, sempre falando isso. Eu prefiro a ciência, eu prefiro os critérios técnicos, eu prefiro, né, as recomendações da OMS. E o presidente Bolsonaro tem uma posição dispare dele, ou seja, o presidente Bolsonaro, né, pelo contrário, já nessa semana, para você ver, ao ponto da crise, mesmo com as recomendações do Mandetta, o presidente Bolsonaro foi a Brasília, conversou com um monte de gente, né, esteve ali no meio da população, como se fosse ali um recado para o próprio Mandetta. O que é que fica claro, Adalberto, em relação a isso? Fica claro que a qualquer momento o ministro Mandetta da Saúde vai ser demitido. Ou seja, já tensionou bastante, né, já rompeu a corda. Só que ele conta, para você ver, o Mandetta conta com muito apoio, até dentro do próprio governo. Ontem, o ministro Sérgio Moro se posicionou defendendo o isolamento. Ontem à noite, depois dessa crítica, a esposa do ministro Sérgio Moro postou nas redes sociais, fazendo referência, apoio ao ministro Mandetta. Depois apagou, né, para evitar uma crise, claro, com o próprio o marido dela, o ministro Moro. O certo é que os parlamentares, o Congresso, todos estão favoráveis ao ministro Mandetta. A pergunta que se faz agora: seria bom para o presidente da República demitir o Mandetta nesse momento de crise como esse, Adalberto? Até que ponto? Ele deve calcular, ele deve estar fazendo os cálculos dele. Pela vontade do presidente, isso deixou bem claro esse áudio, esse vídeo. Demitiria agora, nesse momento, ou seja, porque não há mais clima, eles não conversam, né? Eles estão afastados, não há nenhum tipo de relacionamento mais próximo do Mandetta com o presidente Bolsonaro, ou seja, vai chegar ao ponto em que ele vai ser demitido. Infelizmente, tomara, se ele sendo demitido, coloque alguém à altura, né, Adalberto, e que continue aí, né, adotando as mesmas medidas e ações do Mandetta. Olha, John, ontem, mais uma vez em coletiva, a equipe econômica reforçou a necessidade da aprovação da conhecida PEC do Orçamento de Guerra. Nós vamos ouvir um trecho da coletiva com o Marcelo Guarani, secretário executivo do Ministério da Economia. Vamos ver. O objetivo da PEC do Orçamento de Guerra é dar segurança jurídica para todas as políticas que estamos fazendo, para que não sejam contestadas, para que as pessoas realmente possam receber os recursos e para que os gestores que estão elaborando também possam ter segurança na sua implementação. A PEC do Orçamento de Guerra trabalha com a flexibilidade das regras tradicionais, fiscais, orçamentárias que nós temos, né, são termos técnicos, mas a regra de ouro, a meta que nós temos, né, o teto, são todas palavras e informações importantes do ponto de vista orçamentário, mas que para nós, na hora de elaborar medidas, são muito preocupantes, nós temos que obedecer todas elas. Então, a PEC do Orçamento de Guerra possibilita a flexibilidade dessas regras no momento de calamidade pública. No momento em que a população precisa receber recursos, nós temos que ter a flexibilidade de poder fazer esse recurso chegar na população. Já quem diga, John, que os R$600 da ajuda emergencial só vai sair depois da aprovação da PEC, né? É importante destacar o seguinte: não precisa, Adalberto, isso tudo, nessa tempestade de copo d'água. Primeiro, já foi decretado estado de calamidade no país. O próprio STF, em decisão da Alexandre de Moraes, permitiu gastos extras ao governo federal. Não há nenhum tipo de impedimento jurídico, nenhum tipo de insegurança jurídica, ou seja, estado de calamidade,
que foi aprovado pelo Congresso, e uma decisão também do STF, do ministro Alexandre de Moraes, que permite gastos extras neste momento diante da crise. Então não há nenhuma insegurança jurídica, nenhum tipo de punição para o governo em relação a isto. João, o governador Flávio Dino já propõe aí que o presidente Jair Bolsonaro renuncie e que o vice assuma? Ele falou isso ontem em revista Época, o governador Flávio Dino, que tem uma relação boa com o Mourão, veio aqui no Maranhão, conversaram, tem uma foto deles recente, né? E defende aí que endossa aquele documento em que pede, né, o afastamento, a renúncia do presidente Bolsonaro, em que ele, o Flávio Dino, Ciro Gomes, o Haddad assinaram, e pede aí que o Mourão assuma a presidência da República. Obrigado, João. Até segunda. Até segunda. Você ligado no Bom Dia Maranhão, são 7h50. A Justiça Eleitoral vai cumprir os prazos referentes às eleições de 2020, que por enquanto está por enquanto mantida. Amanhã, inclusive, termina um prazo importante. O Eduardo Ericeira está aqui para lembrar a gente e tem a palavra de um especialista sobre o assunto também. Vamos lá? Eduardo. Importância a essa situação toda que acontece da pandemia do novo coronavírus em todo o mundo, aqui no Brasil não é diferente. Mesmo assim, a gente chama a atenção porque há a possibilidade ainda de acontecer a eleição neste ano. Para tirar dúvidas, falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora com o advogado Aidil Carvalho. Então, Aidil, obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Maranhão. Em relação à questão de prazos, para candidatos, o que encerra hoje? Que tipo de serviços ainda devem ser feitos ainda hoje? Muito bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que estão em casa. Hoje e amanhã encerram-se 2 prazos para quem pretende disputar a eleição. Hoje, dia 3 de abril, encerra-se o prazo da janela eleitoral, que são apenas para os candidatos que já estão no mandato e pretendem mudar de partido. Então, hoje é o último dia para quem pretende mudar de partido fazer essa alteração na filiação partidária. E amanhã é o último dia para todas aquelas pessoas que pretendem disputar a eleição se filiarem aos partidos políticos e também mudar o domicílio eleitoral, mudar a cidade que vota e a cidade onde é votado. Houve algum entendimento por parte da Justiça Eleitoral, por conta dessa situação sanitária que o mundo atravessa, o Brasil não é diferente, de prorrogação desse prazo, ou isso deve ser mantido definitivamente? Eduardo, até o momento não há alteração do prazo de filiação de domicílio. Inclusive, isso foi questionado para a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, e ela afirmou que os prazos de filiação partidária de domicílio eleitoral estão mantidos. Até porque qualquer tipo de alteração não é feito pela Justiça Eleitoral. É feito através de alteração na Constituição e somente a Câmara de Deputados e o Senado para efetuar. Então estão mantidos todos os prazos. Então, caso os candidatos não prestem esse tipo de serviço, não façam esse tipo de serviço, o que pode acarretar para eles no caso? O que pode acarretar para os candidatos que percam esse prazo de filiação e de troca de domicílio é que vai perder-se a oportunidade de disputar as eleições, Eventualmente que já estão previstos para acontecer esse ano, Que já estão previstos, A questão do coronavírus é uma situação atípica, que todos os países do mundo ainda estão sabendo como é que vão lidar. Por exemplo, a França agora interrompeu o segundo turno das eleições municipais. Então, é uma situação que cada país está resolvendo seus problemas ao decorrer da crise, porque ninguém sabe exatamente as proporções que vão tomar. Mas, de fato, o calendário eleitoral está mantido e os prazos de filiação e de troca da janela partidária estão mantidos para hoje e amanhã. E para o eleitor, Aidil, quais são os prazos aí? Como é que fica essa situação? Para o eleitor, até o dia 4 de maio, 150 dias antes da eleição, é o último prazo para se mudar a questão de domicílio eleitoral e fazer a questão dos cadastramentos na Justiça Eleitoral. E aí, qualquer tipo de dúvida, as pessoas podem entrar em contato, e-mail, estão sendo disponibilizados outros tipos de serviço. Todos os serviços estão disponibilizados. A questão de recadastramento, por exemplo, como é que pode ser feito? A pessoa que ainda não conseguiu se recadastrar. Esse é um grande problema, porque o recadastramento antes era feito na própria sede do TRE ou das zonas eleitorais. Agora, com a suspensão dos atendimentos, o TRE disponibilizou um portal na internet, no próprio site do TRE, e disponibilizou um e-mail para que as pessoas que pretendam mudar seu domicílio eleitoral e pretendam tirar o título de eleitor pela primeira vez, possam fazer isso através de e-mail. Então, manda-se os documentos necessários por e-mail, o e-mail está no site do TRE, e se submete essa documentação para análise da Justiça Eleitoral e caso a caso a Justiça Eleitoral está se chamando, para fazer o recadastramento biométrico e fazer as medidas necessárias para alterar o seu título de eleitor. Tá ok, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão, advogado Aidil Carvalho. Adalberto, a gente volta com você desejando uma ótima sexta-feira e um bom fim de semana a todos.
Obrigado, Eduardo. Nosso entrevistado também, bom final de semana. Lembrando que o recadastramento no Maranhão, nos 217 municípios, terminou no final do ano passado. Tem tanta gente fazendo transmissões, gente, atrações culturais pela internet, que a Jéssica Lima está aqui para dar um roteiro aí do fim de semana, para a gente dar uma desopilada, né, nesses tempos difíceis. E também, nessa programação, existe uma programação específica, inclusive, para a criançada no Guia Cultural. Vamos lá. Olá, olha eu aqui em uma edição especial da Agenda Cultural. E a gente sabe que nesse momento de tantas incertezas e isolamento, as dúvidas não param e surge uma pergunta: o que fazer com as crianças na quarentena? Se você está nessa situação, se liga nas nossas dicas Tudo de Bom de hoje. Já que as crianças de hoje adoram o celular e o tablet, vai uma sugestão com conteúdos infantis em serviço de livros digitais com atividades educativas online que podem ser uma ótima distração nesse período de isolamento. Uma boa dica é o site www.escolagames.com.br, que traz inúmeros jogos online para a criançada. E continuando na plataforma digital tem o bom e velho YouTube, só que dessa vez uma versão do próprio aplicativo chamado YouTube Kids. Lá, os pais podem deixar seus filhos navegarem despreocupados. Isso porque, além de oferecer conteúdo, os pais personalizam os vídeos que os filhos mais gostam, como histórias e músicas. Estava determinado a construir sua casa com palha. Já a terceira sugestão online vai para os pimpolhos dançarinos. Quem não ama dançar, não é mesmo? E que tal se divertir e se exercitar ao mesmo tempo? Essa é a opção que você tem no Zumba Kids. Lá nesse canal do YouTube você tem aulas respectivamente voltadas para a criançada. Uma outra opção são as boas e velhas brincadeiras de quintal ou de raciocínio. Que tal ensinar seus filhos a brincar de amarelinha? Ou um jogo de alfabetização com várias temáticas como animais, frutas, alfabetos, números ou até mesmo dominó ou jogo de damas. Legal, né? E claro que nós não podemos esquecer de uma boa leitura. Dedique meia hora do seu dia para ler um bom livro com a criançada. Não podemos esquecer que a leitura ajuda na capacidade de formar cidadãos ativos na organização de uma sociedade mais consciente e crítica. Por isso, desenvolver o hábito da leitura desde a infância é fundamental. A dica é visitar o site www.leitorinha.com.br. O Jarvis no dia da exposição. Essas são algumas sugestões que a agenda preparou para a família. A TV Difusora conscientiza a todos os cuidados durante a quarentena. Esperamos que todos levem a sério a importância de ficar em casa. A agenda fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você tem no portal MA10. Para encerrar, sexta-feira passada a gente fez isso, essa semana a gente, mais uma vez, lembra da esperança que temos que ter, em especial em momentos como esse. O Sérgio Pacheco é tenor e é porteiro, e a atitude dele tocou o coração de muita gente, e é com essas imagens, com esse canto que a gente encerra a semana de hoje para nos esperar. Bom final de semana, segunda a gente se encontra. Tchau, tchau. Quando la luce va via